Muito bem, vamos a mais uma aula de cálculo 2. Sou a professora Elaine Ladislau da Universidade do Estado do Amazonas. E essa aula que trata aí de uma recapitulação dos problemas de otimização que foi visto já no vídeo anterior, agora resolvidos aí com multiplicadores de Lagrange também para a gente ter esse diferencial, tá ok? Para quem tiver aí interesse, pode se inscrever no canal ou mesmo colocar aí alguma sugestão nos comentários. Bem, então só para recapitular o que são os problemas de otimização. Esses problemas, eles são comumente utilizados no dia a dia, tá? Seja em engenharia ou seja em outra disciplina afim, certo? Em química, em física, né? E esses problemas geralmente eles requisitam, né, os pontos de máximo ou os pontos de mínimo da função, né? Isso no caso dos problemas padrões, ok? Então desse problema, o que a gente vai ter que extrair, né? Eh, Em geral, você vai ter que ter uma função objetivo e uma restrição, tá? Como a gente está trabalhando com cálculo 2, né, e são os objetos em questão são funções com duas variáveis, né? Em geral, esses problemas eles vão apresentar uma função com três variáveis, né? Por exemplo, x, y, z, e vai ter a restrição envolvendo essas variáveis que a gente viu aqui na função. Então, essa restrição ela vai servir para a gente isolar uma variável e substituir na função, e essa função vai então ter apenas duas variáveis. E aí a gente consegue trabalhar com todo esse modelo diferencial que a gente está vendo, tá? Em busca do ponto ótimo da função, certo? Então a gente vai colocar aqui um exemplo: uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa. Então, ao ler a questão, a gente já consegue identificar aqui que a gente está trabalhando com uma caixa. Então, o ideal é você tentar fazer aqui um esboço, né, um desenho, né? Uma vez que essa caixa está no espaço tridimensional, a gente tem três dimensões. Então, aqui, ó, comprimento, largura e altura, que a gente não sabe. Então, a gente vai colocar aqui x, y e z, tá? Então, como a gente está querendo trabalhar, achar qual é o volume máximo, então a gente já sabe que a nossa função objetivo aqui é a função volume, certo? O volume exatamente desse prisma retangular aqui, que a gente sabe que é a área da base vezes a altura. A área da base é x vezes y, vezes a altura, que é z, tá? Então, a gente tem uma função que depende aí das variáveis x, y e z, tá? Bem, o que a gente quer fazer com esse volume? A gente quer, na verdade, cobrir uma caixa com 12 metros quadrados de papelão. Então, esses metros quadrados aqui, já sabe que a gente está falando de área. Então, a gente quer cobrir essa parte da caixa, né, com 12 metros quadrados, de forma que essa caixa obtenha o volume máximo possível, tá? Então, a gente quer achar aqui os valores de x, y, z, para que a gente tenha o volume máximo dessa caixa. Então, a gente vai ter que cobrir aqui, né? Então, a gente vai ter que saber quanto é que dá a somatória dessas áreas para formar essa caixa. Então, a gente percebe aqui que a parte do fundo da caixa não precisa ter a tampa, né? Que seria da mesma área, então a gente não precisa. Por isso, só é x vezes y, né? A área desse retângulo, x vezes y, mais esse retângulo z vezes y, que é igual a esse retângulo do fundo aqui da caixa, né? Da parte de trás da caixa. Então, tem a mesma área, então, portanto, 2 vezes yz, mais essa parte lateral aqui da caixa, que tem dimensões x e z. Então, portanto, 2 vezes xz, tá? A somatória dessas áreas tem que ser exatamente igual ao que a gente tem para cobrir essa caixa, que é igual a 12, tá? Então, nós temos aqui uma função objetivo com três variáveis e nós temos uma restrição, que é uma equação envolvendo essas variáveis da função aqui, certo? Então, nossa ideia, como a gente já viu no vídeo anterior, é isolar uma das variáveis, que nesse caso aqui a gente vai isolar o z, certo? Vai ficar um quociente. E a gente vai substituir na função, e isso vai dar novamente uma função quociente aqui para a gente, né? Dependendo apenas das variáveis x e y, certo? E aqui a gente vai em busca do ponto crítico dessa função, que a gente já viu anteriormente também, que a gente tem que saber quais são as derivadas parciais em relação à primeira variável, que é o x, e em relação à segunda variável, que é o y, tá? Lembrando que aqui a gente vai utilizar todas as propriedades de derivação vistas no início, quando a gente falou de derivadas parciais, tá?
Então, aqui a gente vai usar a regra do quociente adaptada para a variável que a gente quer, tá? E assim a gente vai obter aqui as derivadas parciais, né? A gente vai igualar a zero e vai encontrar aqui a nossa solução desse sisteminha aqui que vai resultar. Lembrando que a gente não quer os valores degenerados para o x, uma vez que a gente está trabalhando com o volume, esse volume tem que ser diferente de zero. Então, o x igual a zero e y igual a zero, eles são descartados naturalmente, tá? E aí, assim a gente vai conseguir obter aqui a nossa solução, o x igual a y, né? Basta resolver aqui o sisteminha, certo? E aí, substituindo na nossa restrição, a gente encontra o valor de z, certo? Quando você substitui, acha os valores das variáveis x, y e z, a gente naturalmente encontra o volume máximo que seria de 4 metros cúbicos, tá? Aqui no caso, a gente teria, na verdade, dois pontos, né? O degenerado e o outro ponto que tem as coordenadas aqui, 2, 2. A princípio, a gente teria que fazer a Hessiana para verificar se esse ponto realmente é o ponto ótimo que a gente está procurando aqui no problema, que seria o ponto máximo, certo? Então, você pode fazer isso daí à parte, tá? Mas nesse caso, a gente encontra o volume máximo de 4 metros cúbicos. Agora, a gente vai tentar solucionar esse problema utilizando os multiplicadores de Lagrange. Para isso, a gente vai entender o que são os multiplicadores de Lagrange e vai resolver esse mesmo problema. Então, pessoal, de uma maneira bem rápida de se entender os multiplicadores de Lagrange, a gente vai ter aqui uma função, tá, de 3 variáveis, sujeita a uma restrição que aqui a gente vai caracterizar como uma curva, tá? Então, aquela restrição que a gente acabou de ver ali no problema, né, g de x, y, z igual a uma constante, a gente vai encarar isso daqui, então, como uma curva, vai plotar isso daqui no espaço, certo? Então, aqui a gente tem essa restriçãozinha aqui, né, azul. E aqui nós temos, né, pessoal, como a gente viu também anteriormente, aqui essa função ela pode ser caracterizada pelas curvas de nível, certo? Então, em cada constante aqui que a gente for denotando, a gente vai ter uma curva de nível associada, ok? Então, num desses momentos da curva de nível, ela vai tocar essa restrição aqui, essa curva restrição nesse ponto, certo? Então, uma vez que elas se tocam, né, elas estão se tangenciando aqui, elas têm uma reta tangente comum e, consequentemente, as retas normais também vão ser, essas retas vão ser paralelas e, portanto, os vetores normais, né, da reta normal, eles vão ser múltiplos ou paralelos entre si, certo? Então, essa daqui é a nossa ideia, tá? A gente quando essas curvas se tocam, elas têm a mesma reta tangente, né? E a gente sabe que esse vetor gradiente aqui dessa função, ela tangencia todas as curvas, em particular essa curva G, que é a nossa restrição, e, portanto, os vetores gradientes vão ser paralelos entre si. Então, a gente tem um escalar lambda, né? Real, positivo, tal que satisfaz essa igualdade aqui, gradiente de f igual a lambda vezes gradiente da g, certo? E isso vale tanto para a dimensão 2 quanto para a dimensão 3, tá? É a mesma generalização para 3 variáveis, tá? Aqui eu só tentei colocar aqui no GeoGebra para a gente entender. Peguei essa função aqui, tá, pessoal? Menos 3 quartos de y ao quadrado, menos 1 sobre 24y ao cubo, mais 1 sobre 32y à quarta, mais x ao quadrado, mais 7, só para a gente pegar aqui uma curva, aliás, uma superfície que tenha pontos de máximo e mínimo para a gente entender bem as curvas de nível. Então, aqui a gente já tem as curvas de nível, não sei se vocês estão enxergando de preto, tá? Também estou visualizando ela aqui no espaço R2, mas aqui no R2 eu tenho as curvas de nível e à medida que eu mexo aqui, essa constante, a gente vai encontrando aqui essas curvas de nível. Vou só colocar aqui para exibir o rastro, para a gente entender, então, as curvas de nível da função, tá? Então, essas daqui são todas as curvas de nível. E suponha que a nossa restrição
seja uma curva, uma reta aqui. Então, em algum momento, é claro que aqui não vai ficar muito claro, mas à medida que eu vou fechando essa curva, em algum momento eu vou ter essa reta aqui tangenciando alguma dessas curvas de nível. Então, é exatamente nesse momento a gente pega esse ponto em particular e verifica os vetores gradientes, que nesse momento eles vão ser paralelos entre si, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Então, é exatamente isso, tá? Então, para determinar os valores máximos e mínimos de uma função restrito a sujeitos a uma restrição, né, que tem as mesmas variáveis, né, igual a uma constante, a gente vai determinar os valores, então, ou seja, vai achar esses valores máximos e mínimos dessa igualdade aqui, né? Gradiente de f igual a lambda vezes gradiente de g. Isso vai dar um sistema e a gente compõe esse sistema também com a restrição aqui para completar o nosso sistema, tá? Depois disso, se você encontrar mais de um valor, esse multiplicador de Lagrange aqui ele é bem mais rápido. Em geral, a gente não precisa ter essa preocupação de fazer a Hessiana para classificar o ponto, tá? Então, se tiver 2 pontos, por exemplo, então o maior desses valores, você substitui na função, acha quem é o valor, né? O valor máximo vai ser o maior desses valores e o menor desses valores vai ser o valor de mínimo e, portanto, vai estar atrelado aos pontos de máximo e mínimo, respectivamente, certo? Então, a gente vai resolver aquele mesmo probleminha, tá? A gente continua tendo que fazer a interpretação do problema, faz aqui um esquema gráfico, né? Desenhando aqui, mesmo que seja um desenho não muito bonito, vamos dizer assim, tá? Você atribui aqui as variáveis x, y, z, encontra a função objetivo, que seria maximizar a função volume, e tem a restrição aqui envolvendo a quantidade de papelão que você tem para cobrir essas partes aqui da caixa, certo? Então, agora a gente não vai precisar fazer aquela substituição, pessoal. A gente vai precisar agora fazer o gradiente da função. Então, a gente vai fazer o gradiente da v, né? Lembrando que o gradiente é um vetor composto pelas derivadas parciais. Então, se a função tem 3 variáveis, vão ser 3 componentes. Cada uma dessas componentes simboliza a derivada parcial em relação a cada uma das variáveis na ordem, tá? Então, aqui nós vamos ter, ó, a derivada de v em relação a x, derivada de v em relação a y, derivada de v em relação a z, tá? E assim também você vai fazer para essa função restrição, aqui você vai tentar imaginar que isso aqui seja uma função, passa todo mundo para o mesmo membro, e faz essa aqui igual a uma g de x, y, z, tá? Então, você vai fazer derivada de g em relação a x, derivada de g em relação a y, derivada de g em relação a z. E vai montar essa igualdade aqui, gradiente da v igual a lambda vezes gradiente de g. Lembrando que isso aqui são vetores. Primeiro eu faço a multiplicação por escalar e depois eu faço a igualdade coordenada a coordenada, resultando nesse sisteminha aqui, nessas 3 equações, tá? Então, olha só, gradiente da v em relação a x, como isso aqui é uma multiplicação, fica y vezes z. Aí, lambda vezes a primeira coordenada do gradiente da g, que seria em relação a x, né? Em relação a x dá 2z, aqui não tem x, dá zero, aqui tem só o y, que é a derivada de x, então é y aqui. Então, ficou 2z mais y multiplicado por esse lambda. Então, assim você vai verificar quem é o gradiente, fazer essa identificação, e juntar aqui com a nossa restrição, tá? Esse sistema aqui, em geral, ele vai ser bem simples ou às vezes pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho. Mas aí você vai ter que ficar esperto, porque em algumas, você olhando bem as equações, por exemplo, essas daqui, ó, se você olhar para o primeiro membro, elas é um produto, vamos dizer assim, é um produto alternado, né? YZ, XZ, XY. Então, se você multiplicar por X, por Y e por Z, você consegue igualar o primeiro membro. E assim você vai igualando cada par aqui de equações, tá? E aí você vai encontrar, então, essa solução. X igual a Y igual a 2Z, tá?
substitui na restrição para achar quem é o valor do z e, consequentemente, você tem o valor do x e do y, certo? Aqui a gente encontrou o z igual a 1, portanto, o x e o y vão ser igual a 2, resultando no volume de 4 metros cúbicos, tá? Então, aqui você percebe que é muito mais rápido a solução do problema, tá? Utilizando multiplicadores de Lagrange. E você pode estar tentando fazer isso daí com outros exemplos que tem no livro texto, tá? O livro que eu estou utilizando é do Stuart, tá? Os exemplos estou pegando de lá, Cálculo Volume 2, da 8ª edição, e algumas, a parte realmente teórica aqui, geralmente a gente utiliza aqui o Guidorizo, um curso de Cálculo Volume 2, que tem bastante coisas, tá? Espero ter solucionado. Qualquer coisa, me contatem pelos comentários aí. Boa aula.